homenagem para restos mortais como essa reunião, a os membros do Comitê Central, Lili Catarina Murak, Murak Diakira, símbolo da BPI, tem que, nesse símbolo, ser selo que você tem que recuperar, para o Fatim, a tua Maravilha Lima, os símbolos da resistência, os heróis da luta, recupera outros quadros, não vê que foi a luta da libertação da Guerra em me convida a Câmara Presidente por Secretário-Geral Bruno Falimai. Fala um momento de silêncio, participa. Inspiração pela vida da literatura continental. Também, maka limon realmente da petiro dan minha metropolita pode forte força para que tempo de injustiça, mas não se entende a petição. Nós acaba de pouquinho akan tertulis bagi media murah, media manis, bagi media pos, media khas untuk perbaikan program media. Karena itu kita berpesan ini bagaimana hidup isi dan fokus pembangunan menjadi gaya dan
PPT, CPDR-NETEL, PDRT, nós va representante da delegação em Serenebem, Maquia, retiro-ne, a minha respeito da camarada Sirioto. Ao americane, a nessa família, a tua tolia formada de a camarada Siretomac, tan saída, maca restos mortais, seroso sanian, lori maigane. Tan saída mos, maca e tempo ide que isso ne macas que teves, kataksai seguros. A primeira da camarada Sira que te processo a tua sai restos mortais sanian, a minha rua tiene tinan tolu bakoto. Mas entre ânimos e divergências e tom, halo não sama capaz de restos mortais sahania. E o melhor a mi bahasai,
tamba fator rua que dudu ami atosai ruina ba ida tamba kami amarasi ni yang kata kau ketua zona hau ya dever atau halot hau ni wani ruin I hau suba ini mau ami sira bafot sai dia ni ruin mai segundo tamba isu dene makas tertebes anessa ami família ami sente não sama que emane mate wana lorinya narang tunsai ami tenta saya menilai lius media mas media mos la ajuda halai liu vai emane be ma boso porque halai mai família atu confirma loros emane senhores ka emane mate tambah razão rua fundamental maka ami bahasa ruim e lori mai ene mos a minha razão ida sai laos a minha família de mas be a minha reconhece que sai mos essa figura ida partido ninguém e figura ida da nação também dene a minha aproveitamos retiro ida ne banheira a consulta o camarada secretário geral svele lori sai ninguém ruim a minha tosai aproveita o retiro ida ne makapala isa resposta, camarada presidente e o camarada secretário-geral disponível e bem lá o serviço dentro. Também hoje, a minha família se sente contente, mas por outro lado, nós me sente triste. Também ninguém camaradas barak, malu barak, que se toba ela e timur larang tomo. Ita lah tene ruinnya nebe. Ita lah tene ruinnya nebe. Também amanhã kata ia dever obrigação a lori husi, lori mai retiro dane para itu camaradas sototo ita tu presta homenagem deba. Nia antes de amet lori fila fali baia ukol. Por acaso ami la forratene ba camarada sirvo todo dia ami atosai ruine. Tambah hau hakara claro ba camarada siramos ami contradições mos halo no sama katuhalo funeral sahenia. Será que família de? Será que partido de? Será que envolve Estado ou Governo? Quando a minha família tura muito, a minha posição, a minha família, a minha ânsia, a minha kata, itu lori ba partido. A minha hanoi, lá os governo idane, makat fo homenagem ba yasa. Se governo idane mak fo homenagem ba sahe, mai hamate pensamento sahe nele. E se ida kita tem que lori ba oin pensamento sahe nele. Porque ito todo, quando ita mores, buatida que ita ia na certeza, ita mate. Ne ita la duvida, mas o processo mate, maka o ser. Lá nisso. Também ne a minha noi kata lori ohinha mai tuita também teremos espírito de menino. Ni sempre batuir povo, ni sempre batuir militante ser. Ni la turra que mate tem fato. Também ne makar kaburas espírito de ne ia interpretlin quadro sototo militante sototo. Mesmo com o tem presença ni ruim maquiane. Mas vem mai tuir ia retira. Também ne como a Sira halmo sakara apelo vai todo que espírito de neita tem que continuar. Foi em lorong rua neita discutir bara comunicação com se lete bakrai lá ia. Com se cai bala, o se cai mais lete lá ia. Então falando só. Kita tem que lá tuir. Kita tem que tumba crai para ver realmente espírito de nela hoje.
Tama saída maksai Hanoi, ane são em Iterrona história, camarada secretário-geral Nian, José Ohi Mosecolia. Estudante circulator mai, tama e fileira fretlinian e hametin halu abut no habela fretlinha Timor-Leste toma. Também né, Hanoi sahe merece a turretan homenagem ida Husi Parti. Husi governo nem merece, mas é Hanoi são em Hauria. Sahe contra a exploração do homem pelo homem. Sahe contra a dominação estrangeira e temerária. Sahe defende o Estado de Direito Democrático. Sahe combate a corrupção. Será que camarada será agora não governo idane Rony Hahalo que idane bela for homenagem? Sahe? Idane pergunta volta de Bahal. Também idane a minha nossa noite. Que até dia Clio e de tudo escrutinar o Clio antes de tomar foto e decisão ida a tu definitivamente em ruim. Será que a família dele? Será que envolve o partido dele? Então não sabe. Tambahau nos receio, mas vem ita será o que é? Camarada presidente, camarada secretário-geral, camarada membro dos outros, há sempre Hanoi. Se abambairuamos, se ia cemitério ida, que para heróis, há receio ituan. Dia que eu batova em cemitério, heróis nem kan ia tova ela ia minha cua. Tamba agora ita hareda dam. Governo idane. Que é que contra a independência sai membro do governo. Que tahalo ni mati ni batova hosaha e cemitério de Bacai. Tamba ni membro do governo. Mas bem, ni contra pensamento sahania. Sabe los justo sai batova muito que é que contra a independência. Também dele, camarada secretário-geral, camarada presidente, e tem que não embutida se abambairo vele. Heróis se ele vê mate e fundo e tem que estar separadamente. How rona essa história e a Indonésia mos. É mana em rua que é importante ter teve em Indonésia, Sukarno, Latawa e a heróis serminha. Também ni lakoi ni dia kata halo abambairo hal tobo é mana bem contra o meu pensamento. Mas vê e fati ainda naran cemitério dos heróis. Será que serão heróis? Samba, ida fala eu em Hanoi, a mim quando ia dar a mos com a segurança ser de dia que o russo governo de for polícia. Halusa, dia que também se quita loiro. Secretário de Estado é uma ida que o contra a independência. Agora a russa autorização nia, a torneira vele autorização para a lorisar, perniato, foi autorização polícia a tomar lorisar, a sempre toda. E ela merece a uso licença baiana. Para ver em força. Também da minha camarada Sira, buat na bem macar e tem que halaba hoje nem pensamento. Hala colher bara basah tambah hawa tu luki kuang hala conhece. Mas vê halmores e ambiente da befretling nem macau halo agora, mas entrega toma kawian a serviço do partido. Também da minha camarada Sira, a minha noite que está hoje, depois de tal homenagem, né? A minha senhora tu filha fala ia, cai, e eu ela ver. Também hoje a bahasa rate, que tu se na base sente triste. Então hoje é dalam a noite que dia que eu batoba, depois hoje dia ela basira. 28 anos sai toba ela né? E José toba ela né? Fortifica a ligação entre Ita nessa Timor e Ita nessa família. Também trabalhamos em uma figura partido unida, a nação né, a Lori Sala e Valete, o Sira Tum Fila Falmai, Lori Mai Toba né, a bandaneira Mafitaba, a Milori Bahia Bucol. E nós vai camaradas
Sira, a tortete de Hau India kata 28 anos atrás, sabe quando matei, né? Tava a tua reestrutura Partido Fratelli Ninien, a tua encontro Comitê Central em Botide e a Itambela, banheira, saudoso presidente Nicolau Lobato Mate. A tua encontro em fevereiro a março de 79. A tua reestrutura Fratelli. Mas é inimigo lá foi tempo se a tutura muda. Então, líderes para o Comitê Central em Mate ela é essa. Também de camarada Sira. Espírito de nem tem que lori. Se loram rua e tutura muito que nem, também e tem partido moras. E te buka tucura e tem partido. E o em haula acompanha Toma ia encontro de nem. Último encontro. Mas veio a não em decisões, declarações, voto ou ensaio sim. E ainda tem que implementar, camarada Sira. E te voto tem que implementar. Se lá e terrasse kusik partido mate, espírito de neve matita tulori, mos mate e timorlan. Também de neve camarada Sira tinha atenção, hasilada na narutan, camarada Egas sem mais linha biografia itual, também camarada Egas ulu mos assistente comissariado, nia conhece dia pensamento sahaninha, nia mak disponibiliza nia usuatu dia prepara riwayat hidup biografi sahanya e panesane ba camarada serminha atenção ba presidente secretário geral ba membros toma ani obrigado bara e camarada Egas Hanesan Maluk Sirahatene sahe mai husi família real família Reis e ninia mau alin hamutuk sirna hitu ida bodliu mati uluk nara irman saudosa Georgina dos Reis tuir falmai itinia maung itinia camarada Marito dos Reis tuir falmai irman camarada Teresina dos Reis tuir mai maka saudoso Bia Kisah Vicente Manuel dos Reis tuir falmai Haubedo Marciano dos Reis tuir falmai Lalo Maia dos Reis tuir falmai Azé ou Zé dos Reis e Cuslio Anico ou João Leonardo dos Reis Ninia Aman Senhor Lirai Manuel dos Reis e Ninia Ina Dona Maria Araújo dos Reis Hanessa Maluk Sirahatene camarada Sirahatene sahe ia ninia Maluk nebe acompanha nia e situações difíceis banheira estrangeiro e particular anto ne ikut no to ne mate ania fe makanara wewe ou então saudosa Dulce e ia o amane mesa nebe ordem da que tem clara nebe ulu quando morre chufong nara nebe hawatel magne tali wewe sah anak tali ne wewe ho sah ni uang apa nu uang hati tan sebab ni dia on tapi nara on nara mulut dia ada mudah ulaten usubah ya pemilu haten ida ne mazomen shkona ba ninia familia nebe saida sahe Hanessa itu bot Sirahatene Nyenarang lolosne Vicente Manuel dos Reis tuir dados nebe am consegue colher usi sumber ou referência para niane labari kita nebe atraente teves e família nelara wahire seki honi kolia honi halo consegue dada labari oi no barak teves bahalimar lor honia ema sirane se moris se yabukoli tamba lorong labari barak bahalimar ya liurai Senhor Manuel dos Reis ni uman to lorong ida nini amar rasik satiadu hirus hodikar ai bakubania i hatetan sane basai imi lafotin pubahau
ho Felixira atukualia. Mas que acontecimento ne acontece tiana ba ia saudoso sahe, mas be ninia hahalo ko nini Hanoi ko nini bele nebe halibur labari lorong hatudu dadang nianese to ikus quando ni hotu que ninia ensino primário ninia ama hakotu atulorinia ba tama ia seminário menor Nossa Senhora de Fátima Dare tambasa quando hausu ba ia senhor manene hatetan sene tamba hau hare katak niane belesai São João Bosco ida ia aba mairua ida ne lembrança nebe ni pai hatete sahe ini estudo hanessa maluk sir hatete hane hatene sahe maida que consegue retamos oportunidade para a escola em Portugal sahe labari gida que matene não reta atenção teves dia cozinha família Ahuni estudo instrução primária Baucau, to icos, barremata e colégio masculino Usulia. Roto ter instrução primária, Senhor Manuel dos Reis, Haruka atuba escola Iedare. Mas bem, e Senhor Manuel Doni Malur Toba Iedare, Toban Baha Suruho, Padre Dom Martino, Saudoso Martino. Mas betul ikut mai, quando o senhor Manuel Filatif Almai Bucoli, Dom Martino Lopes da Cruz telefone mai, até teba ia sahine pai, liurai, labarik ne, labele ba escola e padre, nia dia clio ba escola e liceu. Ikut fali mai quando situação acontece teona, sahi mate teona, Dom Martino sur malo liurai Manuel Senhor Manuel hatetan sene, ul hatetan sa bispo, haru ke dia tu ba escola padre, itu waktu dia dia ba escola liceu. Wahira halu dalam estudi Portugal, tu sumber de kami consegue hetan, anessa universidade, fosse faculdade de engenharia, sai hahu começa habelar, hanaruk ninia conhecimento konaba boto imoi ia mundo reclara liliu ia África ou ia mundo sirnebe maka ahu sirne moris ba libertação ia boa tida nebe ni hatete ia centro de formação Seforpol até Tanzânia bot baraka ami tem que ler ia bis nelara bot baraka ami tem halu encontro ia bis nelara tambasa tambah serviço pedi lavo tempo para ami atubele turamutu. Ikus mai sai ia Timor-Leste e mologa tama ia Timor-Leste serviços secretos. Pidinian hatama ia lista ida nebe oni hanesa haurona lista 5 estudantes de Portugal nebe sirene maiduni e sirene ao sinti serviço secreto buka hela sira e buka tutor sira to sira ne agora conhecida 5 estudantes de Maihusi, Portugal. Ita soit ba ia ponto C sahai e movimento bot libertação fretlin nele no e República Democrática Timor-Leste nelara. Ba quadro superior sira, médios no inferior sira, no militantes fretlinian e a zona Waimori 20 de maio sahai hatete hansane sira net inimigo malusir Indonésia hamutu ko malusir sel-selukan bolu ita komunista bolu ita marxista bolu ita leninista bolu ita maoista no terrorista vai sira halua tiha kata ita mos ema hanesan sira ema Timor-Leste deve hakara ukurasikan no libertação da pátria no povo Timor-Leste hari husilia padat nebe ame hakeri keleten tuir aminia conclusão bel sala mas hau firbet ka idane los sahai iha kinang tolu nelaran ilaran bel hatete kata dia kisah emeire ke simu formação no educação nebe dia husi família ne dia
e ia belo CNB ajuda minha diacteteves. E o Centro de Formação Sepropol, a mostrar na vai, onde quadros baracusi 20 de agosto, e nara neve mas sempre hatete ida macane, how aprende buat ne, ho Roque Rodrigues, how aprende buat ne, ho Abil Daraujo, e how aprende buat ne, ho Senhor, ho itinemão Maria Altatiri. Quando termina essa nerva, afinal, quando o momento na cadoca e o movimento, desculpa, em frente da Lara, a uma integra, afinal, é uma cirne de termina, é uma colosso together. Antes da Revolução de Cravos, moço ia Portugal, 25 de abril de 1974, saudoso dia casar, a nação matete, a tudo da dau kona ni posição lolos para esse. Tuir ni atete dia kata, minha tomada de posição de classe. Hahu quando minha Hahu conhece o movimento de libertação todo nebe ia Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, no seu lugar. Honi minha matene, honi minha hare nebe los, bahira de filatia na mai Timor, honi serviço, honi minha matene, minha hatudo o insalos maka minha nesse, buat di nebe maka am consegue marca ela, ia a minha referência. Kata minha mos hatudo ni halu dia, lihusi ni minha hananu, lihusi ni halo, e música rua nebe maka camaradas para que ne hatene, e denema kul kone sempre centro de foco, se for por fitumuti kala am semkanda, e dene maka ida nara Timor-Leste belo, ida felu clara lutando continuando. Música sirne olhem português, mas bem no ritmo né, talvez do ritmo ida que ritmo não bem. Hamuto kone mani maluk sira, matenek, ia komite central minelaran, sahai hamutu hosira seluktan, sira hari centro piloto número 1 ia aileu, ene hau sinti camarada secretário-geral itinya Mambot Mari Alkatir hateni liu, no centro número 2 ia Bukoli, ia uniti ni minha mahum. O centro idane bau no aileu ikus mai mosuduni quadros nebe potentes anessa Albedo, anessa Okan, Potemau Pinheiro, José Selutan nebe maka camarada Cirebele buka informações ia pati selu. Saya honini maluk selu, sai dadur ia campo concentração, ia palapasso. Mas be ia buat tidak ke sah sempre tudo, makane ia palapasso, ia sempre tudo no espírito, nebe meti, no comportamento nebe guia, no coerente, ba princípios retilíneos. Luta contra golpe, sahe quando Fretilin controla o na Timor-Leste, sahe bahalo esclarecimento e fato todo. Liu sinilian, liu sinihalo, ni sempre tudo botida que deveria. Hameti unda nacional, honi ni halo, itene maluk sirne bema ka uluk, às vezes ite bol holian kata sirene lau saladala, ni consegue dar balum e barak lute teves fila fale maia frente. Mas que sai ia primeiro governo RTL, momento né se dá feito reconhecimento, mas bolo o governo da RTL, minha ia posição de nebe forte e dia que teves e foduni traz serviço de nebe maka agora né e todo precisa e denara ministro de Trabalho e Providência. E é momento de cerimônia, quando tinha camarada, senhor Xavier do Amaral proclama a independência, Sahela bela participa, tamba hamuto koni maluk selu, bahal funu ela ia fronteira. Wahira ihaona ailaran, tamba tropa Indonésia invade Tiona Timor-Leste, Sahai
simu cargo político ida, fosse Partido Fraternidade Nudar, Comissário Político Centro-Leste, anessa Comissário Setor Centro-Leste, nia hamuto com 4 civis, militares, fosse sector Centro-Leste, a Russi, sector, região, zonas, aldeias, Tobaraca, consegue organiza resistência de bem que dia que teve quando Laos dia locoan mas be botida magné se carfiar pela fiar bele comprova setores siranesa selo mos atores na resistência mas be Centro-Leste e agora quadros para cá hotel Seymour's né vale comitê central né quase para né husi saheni né lima ruan a husi Centro e Universidade Reforma, hamuto ko saudoso Mauliar e husi Seforpol. Ia Seforpol neba sahe hamuto ko saudoso Mauliar e how se lembra ia senhor vice-ministro da Defesa Nascimento sira participa neba sira il bote halu ami hafora kelilu hau quando o momento ba forma atuhan toba forma sira me ikus di forma toba forma ama keteng uluk ama keteng hauluk e sira me sempre ikus irene atau tudo dia kata final ia fretli ne hanori ne kata o ikus maka o uluk matama o ikus makhela bagai sirselum tem kam uluk irene mais ou menos buat sir ne masih huskela hasa lembrança husi se propõe fito motinia. Firmai e a primeira reunião, conferência, Comitê Central Fraternidade Soibada, nebe bel hatete kata Soibada ne bele hanessa reunião botida nebe sirahu kuda embriões, bibit terbapa neliat, atau saya hanessa regras gerais ou regras científicas sobre halo guerra da resistência. E how hatene saída macanara guerra da resistência quando ia centro de formação sahe hateta zane itene funune itafahaba ia etapa tolu primeira etapa nara proclamação da independência segunda etapa nara consolidação da independência e terceira etapa nara reconstrução nacional botidan belos makane how depois how hanel afinal consolidação da independência ne lori quer 24 anos. Proclamação, consolida e agora Ragne haula tene atau tem fase de construção nacional que é misa depende da itu tudo linha interpretação quando ba princípios básicos ne bem que Fredlin Fossai e idane duni mas sahai serve nessa princípio de hanori ba quadro sia. Perfilmai depois da conferência Soibada Liu íamos conferência botida e ela line nebe emobolo conferência de grande mudança e Fredlin lá. E conferência de quando sai filha fale mais ni ela a zona comissário político Centro-Leste vai ver cargo no momento entrega fala vai ter camarada e ter mambot a haunia mambot desculpa camarada Laricina e princípios ne bem maka filha o sinba atete e de maka hau lembra dia sane ho reunião na linha e te consegue interpretar e te funune la ozona tuir haunia cara tuir mania cara mas tuir regras ne benara regras científicas então dia kata tem resistência científica e ne atete sane e te consegue descobre inventa princípios tolo e idanema que se serve de base a orienta e telefone bom. Primeiro princípio a usi la linha macne contar com as próprias forças. Segundo princípio, a guerra da libertação é uma guerra científica, dura e prolongada e tolo a vitória certa, a questão é de tempo. Tui haunare boa ser negoto sai realidade. Guerra científica duni ita mana ho tiro ave lori ulfato naru teves e el mubarak nebe uluk nunca fiar mas be boa los makane
Vitória nem questão de tempo. A nacionalidade até se não agora lá foi na ministro falando vai a ao senti se até não tem no princípio nem tem cada boa nem problema. Filosofi lalini mai sahe hamut hos itenemão Carverino iha la Cluta 20 de agosto no 20 de maio se hahu conferência bot sirahanaran alguns participantes aos quadros para quem participa primeira desculpa conferência do movimento cooperativo em Timor-Leste. Movimento dele sai nessa motor de arranque e ao desconfia mão lari serve de base nema quantum si ailara mai ne sai tia que tua caude Timor minha. E a conferência dele eu vou dizer que se na tete de ansene eu começa a acusar de fretlino comunista mas a conferência não sai no princípio né serviço mútuo né lá os Moris em 1800 também teoria marxismo né Moris em 1800 Timor né o serviço mútuo desde que Malá mai em 1500 e se consegue pesquisas para e comprova do único serviço mútuo é mais eficaz ali o cinema começa a mover um movimento cooperativo quase e setor centro-leste e a zona sul todo nem macas de teves. A operação da limpeza rua e daí mão piti comandante piti bele completa a boli da nada breve kata kau heng sirvel completa liuta comando a operação ia mão sahene lima ou mão saudoso Carverino lima ia duni comando a operação em lima se consegue halo operações bot mas que a academia e halo inimigo atrapalhado de teves. Hau se dar ali tom comandante piti e hau nunca rona primeira vez não rona quando masai quando saudoso mauliar car halo inquérito bania mate tansane dadun kalguado usbania hau buka im kelor dia na atkolia nusami milamai e saudoso mauliar até tansane lor hau lau bis kelai ho itu voting force hau lai culpa se itu voting force la car halo idane atate dikat serne mate ne duni e mate ne to ia mate antes da operação aniquilamento ane sente você atene ia ter uma orientações fom deve itenia mão saheduni maka organiza hotel selutan ao senti comandante pizza atenliu rede de clandestina ne hahu tamatiana tamu simana tutu tamu sibau atau tete dia kata sahasri modismos itu consegue hal contato que ana ia Fatim Barbara idane atau comprova dia kata ne mos itu lebih lalu instruções deve sahai ho itu ne mãos saudoso maulia forratene makane quando atu barrene ba buka utiliza facilidades inimigo nian hanesan itenian Odi nune halufunu banafati to ita manan. Instruções nebe bara kalau e sahai hokal burino se halu reunião ila ene se camarada sira beluso ia fati dan nana bemasi kai kua leki baulia até tansane. Horas ne dadão e tem contradição principal maka entre Timor-Leste e Indonésia. Se todo tempo ida e tem contradição principal né passa para secundária e quando é secundária quando Indonésia é problema é nem mais itu sei mana isi mana dulu hau lembra ho kedas itu nia mão itu nia bapa itu nia colega senhor ali alatas ne quando hau ulfat mor so problema Timor ni até tansane batu kerikil Timor ni harus diambil teoria ini deve ter kata contradição principal né sai do na construção secundária e daí a teoria de kata emasir né mesak mecânico e de facto se interpreta tem fundo né tudo une regra científica iha atu barene sahai sehatete au sin telefone né ulu iha saida sempre tete imi barene si se husuba imi frekli hanebe
e Fretlin se responde bahia Bapasira amila hare Fretlin tamba Fretlin la ozo no cartão Fretlin consciência Fretlin randa de be agora ne sulia ema timor ninia isi idane au sin telefon sin ne bema bahau ema ne merece duni hane son sele se hau mag estado hau hatama e lista pahlawan nacional Guanhira base de apoio rebenta sira hane son camarada ZHTT se preocupa a tu reorganiza Saihusi Vemasi Kaikua Ho Hanoi Atumaiha Fronteira Atau Soroho Saudoso Nicolau Toiha Fatih dan Naran Aitahambela Camarada Sahe Ematiru E le foi de leve a me consegue recolher o sininha escolta de belo lorong laonia quando ne tu arteona escolta sirne sateado e sira desanimado e sira até tansane camarada mate amila iha ona ema hanesan camarada atu dirige funo dene sahe laos ema nebe orgulhoso sahe laos nebe ema nebe ambicioso ni até tansane ia timor ia ema bara se ia ema nebe mate ni kliuhau atu hari atu hamri ia oi o dirige funo dene quando até tansane hotu maka ia duni Fatih dan Nara oi ambahasa ini ia Fatih Nara leti uma ia 3 de março 1979 dia kisah mate ia ninia escolta sirne lima ia ninia fene lima o sasin sepsel ia próprio camarada presidente atual presidente da Fretlin ninia mau ni lima quando haba confirma o senhor Antônio camarada Antônio ni até sene egas se sahene maka maroma anto ni mo soal se ni mate anto mate ya o fieri de demo close duni saída maka sahene ni ideais no aspirações sai até tensene ema matene e oni rua ida mate todan teve sanessa por ramelau anessa kablake anessa matibia ida selu ni matene amante teve sansa ailele au sinti e timorne ema hira maka tete hatama e ninya daftar o relação mate anessa ailele ema hira maka ne mate hatama ia todan teve au sinti sahi merece e deve nara ne toda ne mate ne toda lihu sini hal klor loron ni hatudo lolo saída maka ni hakara no Hanoi kona ba revolução movere ni hatetan sene revolução lolos libe Itahakara halu e Timor-Leste maka transforma mentalidade no práticas coloniais tradicionais ba mentalidade no práticas libertadoras e moris loronian hahu sileten to ihakarai hahu sikarai to ileten e tem revolução laos ato oho ema bara laos ato oho ema hoto libe Hanoi ho itenya lanesa tambah Fretlin, Rasi, firmetin e capacidade transformadora é Timor-Leste. Ato completa idane, a mi tecilio então o senhor e tem mão e tem camarada Francisco Xavier do Amaral, ni até tansane. La lori sahe, ho presidente moçambicano Samora Machel, haumate ti ona ya ilaran. Nia sahe ema matene ida dia tebes serviço macas no hadome povo ida ne le fom o Simão Xavier José Amaral quando ne for instruções ba ia povo at barrende tamba base de apoio por hahu rebenta instrução makane ia dalam rua atau completa malo barrende ia inimigo no barrende inimigo no hela na fatin haidara ba imi camarada sira deve atu ba ona rende ia no rende ia inimigo
e serviço toda no bot nebe imitem halo. Buka usa facilidades no oportunidade indonesianian halo nessa itanian atunene halo funu na fatin to itamana. Hatete basira, hatete ba inimigo, hatete ba Indonesia. Ami semana ia lorong ida. Sahe mehi na samida ke dia ke Timor Leste. Ni hatete sene. Se itebele halu Timor Leste ne hansa paraíso ida. Sahe mosmehi justiça social ida que dia que teves. Ia fati ida nara watu bela. Ia tempo neba am tau fal nara Cuba. Ia vai vene ni okos. Quando ni batesse lia ida. E por acaso lia ne kona falva ni pai. Tamba ni pai na karau bahan natar. E ni hatete sene bai ema ne bemaka. Atu kanesa dada nia para hot defende karau sene. Karau ne ha hare la osau nian ne hau ne apa nian. Bahare ba karau istraga saida haru pasir selu. Ida ne sahine lifuan ne be maka tesi konaba karau ha hare ia wakbela. Quando ne atumate ona lifuan ne ikus ne be ne hatete ba ia nine escolta hatete sene. Falintil ne mate dia no sama kaula bel mate. Iha ema bara mate ne liu hau ia Timor Leste. Sira ne sebel hamri dia oi atulor funo ne ba oi. Quando car maluk sira javanese ia desculpa tropa indonesia ia Waimori ia 20 de maio ia saída ne hateta saneba ia povo sira. Sira tropa indonesia ne beita car sira mos povo ne saída. Sira la sala semak sala sistema indonesia ne bemaka ukun sira. Ipus liu sahemos laos emai dengan hati ne de dialete mai vemos simur realidade e okomos bele ni hatetan sene tamba ema la ia haumos tem que saibot dialete auditor dialete mai be hau gosta liu mori so povo e aldeia organizacia ia sirne moris lorlorom hanorin sira halu bot hotu ne besir bel halu lorloro ia base hautaka sahaninia ideal sahe tui hau ni hare emaide que fieri a revolução emaide que fieri a reformas e emaide que fieri a evolução do tempo. Obrigado. Viva Fretilin! Viva Comitê Central da Fretilin! Viva camarada Saudoso Soto, camarada Sahe, camarada Nicolau Lobato! Viva! Obrigado. Família Toma, Mau Ali, e Sirot. A conhece Sahe Liceu. Nia Jovem Liu Hao. Depois, antes de ir para Portugal, a psicologia. Para tu manter contato no fato. Depois de ir para Portugal, ao para Angola. A mim tenta manter contato no fato. Também tem raida, né? O se Angola, ao Chile, vai Timor, Lisboa. Nunca contato Sahe, ler, para começar a tu a livre ideia a tua serviço para a libertação de Timor-Leste. Ne 1970, 71, 72. Estou agora na Hussein. E que só vai a meu normal no aeroporto, ele porto agora. E a Dili. 11 de setembro de 74. Quando estudante na Lima Tum, Husik Serni estudos para o mais muito goita né. Para estar lá ó. Luteira né. 11 de setembro, loro ida que a ICDT transforma para frente mim. A maneira que uma bala Hanoi que taxira uma coisa Lisboa lori. Ideia né para transformar a ICDT frente mim. Lá, na nós.
E loro ida de duni hus aeroporto ami ba Camarada Xavier da Baral de uma. E na ba maguluk ana sa sede Comitê Central Fretilina. Ami diskuti. Camarada Sira Maius Lisboa de Nusa ita la adia tang. Semana ida ke semana rua para kita diskuti dia ke liutang. Transformação ida ne. Camarada Nicolau Lobato hau am de lai. Decisão fotiana. O hinduni magami Atlasa. Então, camarada Sira Maius Lisboa continua a discutir. Também estratégia, se mais o pensamento, às vezes vai ser o que dá. Ao se lembra que para sair manterra. Ita foi to ohi, ita cara catene liu fali, sira per loro serviço ine. Tanto ita rona lai, camarada sira per loro serviço ine. Se sira deha ohi magat programa Fretilin, ohi duri makita programa Fretilin. Ne, ao se lembra. Para sair até tu mutira. Depois de se derrotar, Ita foi to hoje. Então Ita aproveita agora tempo para tumba a base, para compreender o dia que lutar, também saída mas a SVT mate Fretilin atmores. Lá vem Ita discute e falou ainda. Nem que maneira sai. E o tudo não. E que o Solmai, o tudo hoje até tem uma biografia, para sai antes a Tupapara e Palapasso e tama tinha clandestinidade em Bocole. Tama saída, tama justiça tuirnia. Tama nia da halo visita ida ba fronteira, halo campanha política Fretilin e o problema balo ida ba e pronto, com Fretilin começa a perseguir o ano, justiça tuirnia. Halo se lembra, halo rasik ba visita nia Bocole. Nia ho nia companheira, Wewe. E a Bocole começa a organizar Centro número 2. Centro Piloto número 2. Golpe tomai, camarada sai Bocole. É uma prende nem a lori para Palapasso. E a Palapasso é uma para Fretilin. Ao se lembra que até há nem amarrasing conta mais hau. Tambahan ni Amarasi com 90 e tal anos, a família toma, tama em Palapasso. Há muito coisa. E a Loroida, quando Ita começa a apertar cerco, Ita começa a atacar os morteiros para Palapasso, Ita nem mas ele começa tama em desespero, começa a deixar no sa Fretilin, agora Ita tira todo o fala Ita voto. E camarada sahe deha. Kita sir Hanoi kata, hoita ni mate, mak revolução atmoris. Ita la bele tau, ita la bele tanis. Ne hauni katuas ma conta mai hau. Ita la bele fo culpa basira. Kita, ita ni camarada sir Hanoi, hoita ni mate para a revolução atmoris. E depois acontecimento ida importante. Que quando é uma sirne, o deteste é uma satu halai, os Palapasso. E é uma ida mau bere ida, que só em Granada rua tama baia, kalau ia calabouço e o quarto be, e tem uma sirne roto inaba, a minha família toma os inaba. Quando Granada rua de mono, sai haksoi, nia tau ni isi tama, e para Granada lete. Nela tama hoje a biografia. Ne a tudo quedas. Sem maxar. Sorte Granada na rebenta. Também é maneira a sair a vida. Lá tem. Só ele não é. Se é uma conta a lafiya. Hana amarasi uma conta a tem maneira que te haré. Hoje harerona. Saherasik dehan. Mate ne yo rua. Oi rua. Ida tonang, ida kama. Hau deha ohing, or seik ohing. Ita kolia para o camarada ser mais de pensamento dialético. Quando ia fini ida, para tahaburas, sai mahambot ida ba ita hotu,
Fini tem que dorok ti helai herai. Fini dorok ti hama ai começa moris. Para tahaburas bai tahoto. Sahene fini dane. Sahene fini da que dia kida pa. Dia tebe bai dane na sawe dane. Dia gua fretuli. Tamanha ni mate ne laos mate transformação. Ne hane sa simenti ida toma rai ke bokur. Simenti ne dorok duni. Mas ai pot ida moris. Tahaburas. At fo sombra bai tahoto. Ne maksahe. Não sabe mesmo com cara essa nem mag Nicolau Lobato nem mag sila hutu be foster ni vida para ito ohi pela lá o boi também mag quando hau começa a hari às vezes ita hanoi kata ita moris nela mate ona ita tau ka tu mate ne dalang ida kita la bela vida ita te buka det atu sai mate ida ke todang ka mate ida ke kemang ita te buka det ke ita atu hakoi ita ni isi barai ne atu puras buat rumah kala ita dorong ke ate dia rai ne mak importante